Um cearense que vive no Piauí foi preso acusado de viver maritalmente durante 11 anos com a própria. Ele engravidou a garota 6 vezes. Um drama com sequelas que ficarão marcadas para sempre na vida desta família que se partiu depois deste escândalo. Acompanhe. O cearense de Várzea Alegre, José Antônio Lucas Cassiano, tem 57 anos de idade, é cadeirante, está preso aqui na delegacia de Valência do Piauí, a 224 quilômetros de Teresina, há 18 dias. Tomamos conhecimento, através de informações da cidade da Inhuma, onde eu mesmo residia com a filha e os filhos, que ele tinha esse mandado de prisão. Realizada uma consulta no sistema Infoseg, constatou que ele tinha um mandado de prisão preventivo da comarca de Várzea Alegre, estado do Ceará. Diante dessa informação, os policiais conduziram aqui a delegacia de Valência e até hoje mesmo permanece preso. Será transferido? Com certeza, já fizemos um comunicado através de fax para a delegacia de Várzea Alegre e aguardamos os policiais para que o mesmo seja removido até a comarca de origem. Ele confessa? Confessa. O homem está preso neste xadrez aqui, aonde a gente conversa com ele. Como foi que começou este relacionamento com a sua filha? O problema foi assim, porque ela tinha sempre um costumezinho de quando criança assim, ela deitava mais a mãe dela, gostava de dormir, a mãe. Aí, quando ela ficou numa forma idade mais ou menos, ela tinha um sistema de, quando eu estava deitado mais a mãe dela, ou numa rede ou numa cama, ela chegava e se deitar entre nós dois. E aí, muitas vezes a mãe dela retirava ela, mandava ela saía. Depois, outras noites, às vezes passava dias e dias, quando a gente pensava que ela deitava entre eu e a mãe dela toda. E aí ela ficou dando aquela pressão em cima da gente e depois eu a retirei ela, mandei ela sair. Aí ela ficou desgostosa ali uns dias, por ali, desconfiada. Aí quando foi outra vez, de novo, a mãe dela mandou ela sair. E aí, afindou eu perdendo a cabeça, descontrolei meus nervos e chegar a acontecer um caos desse. A menina tinha quantos anos quando o senhor teve a primeira relação sexual com ela? Tinha 13 anos. Estava dentro dos 13 anos. O primeiro filho nasceu, a menina tinha quantos anos? Ela saiu grávida com 13 anos, né? E dos 13 anos já foi dentro dos 14 que ela teve a criança. O senhor é pai de quantos filhos com ela? Daqui, dessa filha? Da sua filha? São 6. O senhor teve 6 filhos com ela? Foi. O senhor gostava da sua filha como esposa, como mulher? Não, senhor. Eu garanto, aí eu tenho certeza porque o coração da gente sente. Uma coisa, sangue da gente, a gente não pode fazer uma coisa controlada, digo, achar que é bom. Porque na verdade eu digo, com essa luz que alumia nós todo dia, eu nunca tive interesse na minha filha, porque eu nunca fui um homem de levantar da minha rede para ir para dela. Mas se o senhor nunca teve interesse na sua filha, como foi então que nasceram os 6 filhos? É porque acontece que a pessoa nova, ele dá pressão na pessoa. E a senhora, sua esposa, a verdadeira, ela falou o que quando o senhor engravidou a sua filha, a primeira vez? Não, logo no começo ficaram em dúvida, né? Ficaram em dúvida sem saber de nada. A menina negava, dizia que era outro rapaz lá. Aí eu achei por bem perguntar a ela, que ela não quis dizer para mim, mas ela sempre saía com esse rapaz também, aí assim, para ir para as festas, ia junto com os outros irmãos dela. Podia também acontecer algum caos por lá, né? Aí o rapaz tinha ido embora para São Paulo, depois ele veio, aí eu perguntei a ele se ele tinha algum caos com ela, e ele disse que não tinha não.
Mas quando ele veio, ela já estava com a criancinha, já de 3 a 4 meses. Aí eu fiquei em dúvida, porque eu não sabia se era meu ou se era dele. Podia ser que ela também andava, saía sempre com eles para as festas e tudo, né? As crianças estão registradas no nome de quem? Só da mãe. Só dela. O senhor não registrou nenhum filho, então, no seu nome? Não, ainda não tem nenhum registrado no meu nome. Só ela e os outros mais velhos da outra família, da outra mulher. Na sua cabeça, qual é a pena que o senhor merece? É sofrer até uma hora que Deus quiser me tirar. O senhor é consciente desta relação incestuosa que o senhor teve com a sua filha? Sou consciente porque de qualquer maneira aconteceu e a gente tem que assumir como é que eu quero dizer? Tem que assumir o desmantelho que fez, né? Que aconteceu, porque a gente não pode fazer outra coisa. Durante quanto tempo o senhor viveu com ela, com a sua filha, sendo a sua esposa? Tá com 13 anos. Há 13 anos a sua filha, então, era sua esposa, o senhor vivia dentro de casa como marido e mulher? Era, porque não tinha outro meio para fazer, porque eu deixei ela lá no Ceará e vim embora para aqui, ali para Ipiranga. Aí eu, mas a mulher legítima, né? Eu deixei ela na casa dos irmãos, e aí vim para cá já para invitar alguma coisa. Ela, depois de 4 meses, veio bater aí. A sua esposa, sendo sua filha, chamava o senhor de pai ou de marido? Ela chamava de pai. Chama de pai. Tanto ela como e não doía a sua consciência em saber que aquela menina, sua filha, estava sendo a sua mulher? Mas, rapaz, dói demais, ainda hoje dói. O cara não se sente feliz de jeito nenhum, não, com isso aí, não. Nunca me senti. Desde o começo até hoje, eu nunca me senti feliz com isso aí. Alguma criança nasceu com deficiência? Só uma. Tem o quê? Aleijada. Foi morta, mas era aleijada dos pés, assim. Desses 6 filhos, hoje o senhor tem quantos? Só tem 4. O senhor se acha um monstro diante do que o senhor fez? Eu acredito que sim, porque a pessoa que faz uma coisa dessa, ele não quer viver numa vida sossegada. Só que a gente tem um arrependimento, porque de qualquer maneira o cabo não serve, mas é porque depois de feito é tarde, não tem mais como a gente se defender. Olha, corta aqui um pouquinho só, por favor. Corta. Olha, deixa eu fazer uma observação rápida aqui. Esse cara tentou transferir toda a responsabilidade para a filha dele. Eu já estava com ele por aqui, mas por uma questão de conduta jornalística, eu tive que ouvir tudo que ele estava falando. Embora eu não engoli essa história, ele não me fez de otário de jeito nenhum. Observe só agora o que fala a filha dele. Solta aqui, ó. Seu Antônio vivia com a filha e os filhos netos num assentamento na zona rural de Yuma, cidade que fica aproximadamente 30 quilômetros aqui de Valença, para onde vamos agora. Claro, conhecer essa família. Este é o lugar que ele escolheu para viver. Um assentamento chamado Maracaí, a 15 quilômetros mais ou menos da BR-316. Uma casa simples e muitos problemas. O primeiro é a condição financeira. A família vive da roça. E a seca aqui está muito grande, então a situação fica bastante complicada. Você hoje está com quantos anos? 25 anos de idade. E com 11 anos que eu vivia com ele. Com o seu pai? Com o meu pai. Você o considera como pai ou como marido? Eu considerava assim os dois, e por causa que eu achava que para mim não era nada.
porque eu não tinha, no tempo eu não tinha entendimento de nada. Eu era uma criança. Aí eu só chamava ele de pai. Você lembra da primeira vez que ele procurou você? Me lembro. Eu me lembro que uma vez ele me procurou até de noite e eu achava que não era problema nenhum. Até a mãe estava em casa, mas estava dormindo. Aí eu não pude fazer nada. Ele me procurou, não deu certo. De outra vez ele tentou. Aí foi como conseguimos fazer. Aí com poucos meses eu saí grávida da menina. Aí, quando eu saí grávida da menina, meus irmãos saíram dentro de casa, porque eles desconfiou que achava que meu pai tinha causa comigo. Porque ele nem declarava e nem eu, não disse. Aí quando eu vim dizer foi na justiça, lá no Ceará, em Vaza Alegre. Você gosta deste homem como pai ou como marido? Não, eu gostava como pai, porque eu achava que podia ser meu pai, não podia ser marido meu. Mas ele, por o gosto dele, ele achava que eu era uma mulher dele. Assim não podia ser filha, porque um caso desse não carecia uma filha servir para um pai. Tinha ciúmes de você? Tinha ciúme demais. Não podia eu sair de casa ou conversar com uma pessoa, um homem, que ele tinha ciúme, mas ficava brigando. Na hora que cada criança nascia, que tinha que registrar, e não, claro, não podia colocar o nome dele, ele falava o que para você? Não, ele falava, disse, eita, Elisângela, vai ter tão complicação. Quando eu saía até buchuda, vai ter tão complicação que eu digo que ele chamava assim, o bicho vai pegar, por causa que, devido, eu é que sou o pai das crianças. Aí para tu resistir, a justiça vai bater em cima. Já passei muito caso difícil, porque tudo que eu for procurar lá, ele dizia, e cadê teu marido? Chamava com o pai. E eu tinha vergonha e saía de pé. E hoje, como que está a sua vida? Minha vida hoje, depois que ele foi preso, é outra vida, por causa que eu vivia presa dentro de casa. Então você ganhou a liberdade, é isso? Ganhei a liberdade. E nunca tinha ganhado na minha vida. O sofrimento tanto que eu já passei 11 anos. Eu posso ser que hoje eu seja outra pessoa. Tanto que eu sofri na minha vida, pedi tanto a ele, pai, deixa eu arranjar uma pessoa para eu sobreviver. Pai, se eu sair desse sofrimento, ele nunca dizia que não. Toda a vida eu sofri. Cheguei a apanhar dele por causa de homem. Senhor, nem fazia, ele dizia que eu fazia. É sofrimento grande. E você pretende fazer o que da vida agora? Voltar para sua terra? Como que é? A minha vontade, meus irmãos me chamam para eu ir para lá. Eu digo, não, dá um tempo porque eu tenho minhas coisas a resolver aqui, mas minha vontade é de contar minha família. Eu não queria ficar só aqui, que eu não tenho família aqui. Aí eu sinto muito gosto de minha mãe, que num dia que eu ver ela, eu vou pedir perdão a ela por o que eu fiz, porque é uma dor grande que ela passou por mim. Sem eu merecendo e sem merecer, por causa que eu era criança. Que se eu me entendesse, eu não tinha feito do que eu tinha feito, não, com ele não. E as crianças perguntam por ele? Perguntou só logo no começo. Quando ele foi preso, elas perguntaram, choraram, perguntando pro pai. Aí eu disse, ele tá preso, minha filha, mas é por isso, isso e isso. Eu tinha tanta vontade de viver feliz na minha vida e nunca tive a condição, porque ele nunca deixou.